Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal nesse sábado, 4 de janeiro. Conforme já era de se esperar, à medida que a gente virasse o ano de 24 para 25, o noticiário, o mercado da bola, ia começar a aquecer. Tanto em torno dos nomes que o Botafogo deseja contratar, surgiu, por exemplo, a informação vinda do TF a respeito do zagueiro de 22 anos, o Davi Ricardo, do Ceará. O Botafogo já fez proposta, o atleta vê com bons olhos uma vinda ao Botafogo, porque afinal de contas é o time do momento, né? É o time que está em evidência. É tempo de Botafogo. Também temos a situação envolvendo o outro zagueiro, pela direita, nesse caso, Jair dos Santos. Ainda tem um impasse ali para resolver entre a equipe da Vila Belmiro e o Glorioso. Tem a questão do Léo Link, o Petralha rejeitou a oferta de 10 milhões de reais do Botafogo, e aí surgiu o nome então do Pedro Morisco, que é goleiro do Curitiba e foi titular na Série B, 20 anos de idade. Tem também o nome do Marlon Gomes, que segundo o Wellington Arruda as conversas vão gradativamente avançando. Tem a situação do Bitelo, que o Botafogo já fez proposta de 10 milhões e de 13 milhões, ambas rejeitadas pelo Dinamo de Moscou. Tem o nome do Muniain, que também mais uma vez surgiu no noticiário, né, voltando a aparecer. O Botafogo está interessado, o jogador deu umas declarações desconversando. Enfim, temos várias situações de atletas que estão ali no radar do Botafogo. Beleza, tudo isso a gente já sabia que ia começar a ficar cada vez mais intenso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também poderia imaginar, e era fácil de imaginar, chegar a essa conclusão, que no momento que virasse de 24 para 25, entrando o mês de janeiro, as especulações em torno das saídas também aumentariam. E isso por quê? Porque lá na Europa, a janela abriu, fora em outros mercados. Você teve, por exemplo, a informação do Wellington Arruda dizendo que o Fulham da Inglaterra está preparando uma oferta pelo Igor Jesus. E o Igor Jesus não esconde de ninguém que faz parte do plano de carreira dele uma ida ao futebol europeu. Assim como é desejo do Luiz Henrique, né, esse retorno à Europa, o Igor Jesus quer ir pela primeira vez jogar por lá. O Botafogo ele vai considerar propostas de 30 milhões de euros para cima. Não sei se a equipe inglesa vai chegar de fato nesse montante. Às vezes pode ficar só no campo do interesse, não chegar a avançar propriamente dizendo, né? Você também tem agora a especulação em torno do nome do Alexander Barbosa. Informação dizendo que o Sevilha e o Betis, os rivais, demonstraram interesse e fizeram sondagens, consultas, para saber a situação ali do defensor, fora outras equipes. Ao mesmo tempo, você tem o jornal árabe dizendo que o Al-Shabaab, sexto colocado na Liga Saudita, está interessado no Marlon Freitas. Nosso capitão se destacou pra caramba, verdade seja dita. Também temos a informação que comentei ontem a respeito do Al Rayyan, novo clube do Arthur Jorge. Ele, inclusive, escreveu uma nota na rede social se despedindo do Botafogo e da sua torcida, mas já pediu a contratação do nosso Pitbull, o que, na minha opinião, não pode acontecer. Segundo o TF, o Botafogo só vai considerar propostas pelo Gregory a partir de 16 milhões de dólares, o que gira aí na casa dos 100 milhões de reais. O mesmo vale para o Savarino. Antes de virar o ano, nós tivemos algumas notícias e seguia na mesma direção, na casa dos 15 milhões de dólares aí, que poderia chegar a proposta para o Botafogo. Mas até agora, nada de concreto. Fato é normal que nesse período, ainda mais agora com a janela europeia aberta e de outros mercados idem, que os nossos destaques, e são muitos, afinal de contas, a gente está falando do time que é campeão da América e campeão brasileiro, chamem a atenção de outras equipes. E a gente vai ter que conviver com esse período de intensa especulação. Em dado momento, vai ficar parecendo que todo mundo vai embora do Botafogo, o que eu não acredito vai ocorrer. Mas aqui a gente tem que lembrar e destacar o seguinte: o senso comum diz que você, quando vai vender alguns jogadores, você vai vender ali uns 3, 4, né? Para você poder fazer um caixa, você reinvestir e tal. Esse é o senso comum. É aquilo que todo mundo entende que é o modelo ideal. Ah, pô, vai vender Igor, Luiz Henrique, Almada, por exemplo. Só um exemplo aqui. 3 jogadores que todo mundo já imaginava que poderiam sair. E vai parar aí, pensando no time titular. Esse é o senso comum. Você vai reforçar a saída desses atletas, né, com eles deixando o Botafogo. Fora o banco de reservas. Mas vamos concentrar a nossa atenção aqui no 11 ideal, no time titular. Só que o Textor,
ele não pensa futebol dentro do senso comum, pelo contrário. E é aí que entra uma questão que eu acho interessantíssima da gente observar. À medida que forem chegando propostas, de fato chegando essas propostas, digamos, chegou pelo Alexander Barbosa, chegou pelo Gregory, chegou pelo Marlon Freitas, chegou pelo Savarino, chegou pelo Igor Jesus. Qual vai ser o comportamento do Textor? O que ele vai fazer? Porque, reforço, o Textor não pensa futebol dentro do senso comum. Ele tem uma visão fora da caixa. Então, eu não sei se eventualmente chegarem propostas assim extraordinárias por todos esses nomes, se a gente vai falar assim, o Textor entende que a gente pode vender porque a gente vai contratar mais ainda. Lembrando que ele deu essa declaração. Vamos vender muito e contratar mais ainda. Ele deu uma declaração como essa quando estava dando uma coletiva lá na imprensa francesa, né, lá no Lyon. A galera questionando ele sobre algumas questões aí dentro do grupo e tal. E ele falou sobre isso, né? Falou sobre essa janela agora de janeiro, né? No futebol brasileiro e, claro, no futebol europeu. Eu não acredito que a gente vai ter múltiplas saídas e que, de fato, teremos um desmanche do 11 ideal, tá? A gente já tem aí o Luiz Henrique, que realmente pode seguir para o futebol europeu, é o desejo do atleta. O Almada falou que nesse domingo, né, dia 5, ele vai viajar rumo à França para poder se apresentar ao Lyon. Ele já tinha dado essa declaração na imprensa argentina, num programa esportivo que ele participou. Mas por hora é isso, por hora do 11 ideal é isso. A gente perde esses dois grandes destaques. Mas a base dessa equipe que foi multicampeã, a tendência, a priori, é a gente ver a continuidade do restante. Até pensando aí em Copa do Mundo de Clubes e tudo que a gente vai ter para disputar nesse primeiro semestre, né? Eu tô curioso para saber qual vai ser o comportamento do Textor, confesso. Eu creio que ele vai manter os principais atletas para a gente poder começar esse primeiro momento da temporada muito bem. Claro, além de trazer os reforços. E o nível das especulações que estão acontecendo dá o tom ali, no meu ponto de vista, daquilo que a gente pode esperar em termos de time e elenco nesse primeiro momento da temporada. O nível tem sido bem interessante. Alguns jovens jogadores, mas que já têm uma experiência de jogar de fato por outras equipes, em ligas que são competitivas. Mesmo o Davi Ricardo e o Jair. A gente tem que falar que Série B é um nível diferente de Série A, ok. Mas eles foram titulares tanto de Ceará quanto de Santos. E a Série B é um campeonato muito brigado. E eles são jovens ainda. Então, você ter jovens atletas na reserva de Bastos e Barbosa faz todo sentido, vamos combinar. Ainda mais se o scout do Botafogo entende que são atletas que têm potencial. Que você pode desenvolver e podem vir a ser grandes zagueiros. De fato, grandes zagueiros, uma realidade. Eu vejo com bons olhos as movimentações que estão sendo especuladas. Né? Você pode ter aí, vamos dizer, de jogadores até 23 anos. Você pode ter o Léo Link chegando para a vaga do Gatito. Você pode ter o Jair e o Davi Ricardo chegando para serem reservas do Bastos e do Barbosa. Você tem o Marlon Gomes, ex-Vasco, que está no Shakhtar. Segundo volante, que pode ser reserva do Marlon Freitas. São atletas que têm um nível ali para se desenvolver e que já têm essa experiência, conforme eu disse, de terem sido exigidos a nível profissional em ligas que são mais competitivas. O Marlon Gomes, mesmo num Vasco fragilizado, conseguiu se destacar. Ainda assim, ele conseguiu mostrar o seu talento. Não à toa ele foi para o Shakhtar, foi vendido para o futebol europeu. Enfim, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas a maneira como o Textor enxerga futebol, no meu ponto de vista, vai ser meio que posta à prova agora, né? Se começar a pingar proposta daqui e dali só altas cifras, ele sustenta, ele mantém a base aqui, ou ele faz negócio e traz outros jogadores? A gente vai ter que aguardar. É a visão Textor na hora de pensar futebol. Vamos ver o que vai rolar. O que você pensa que pode acontecer, Fogão? Se a gente tiver a proposta de 16 milhões de dólares pelo Gregory, 15 milhões de dólares pelo Savarino, 9 milhões de dólares pelo Barbosa, será que o Textor sustenta e mantém esses caras por aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta para a gente poder resenhar tudo sobre mercado da bola e, claro, o Botafogo. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!